muito bacana a gente falar sobre isso, porque os ciclos realmente vão começar na menina adolescente, né? Quando ela tem eu costumo dizer, a sua primeira explosão hormonal, que é a sua primeira menstruação. Ela vem produzindo um pouquinho ali no início da puberdade, mas a menstruação, realmente, a menarca, é onde ela tem a sua produção máxima de hormônio. E aí a gente tem, né, quem tem adolescente em casa, né, sabe muito bem o que é uma menina, né, na sua fase menstrual. E isso vai acontecer durante todo o seu período reprodutivo, né? Tem a gestação, que a gente também tem alterações importantes. Um novo ciclo, né? É um novo ciclo, alterações importantes hormonais. Depois tem também o puerpério, né? Que a mulher vivencia uma nova fase, né, com o seu bebê. E aí chegamos, né, a tão temida, né, o tão temido climatério e menopausa, até a gente chegar realmente na envelhecência, né, no envelhecer. Mas essas fases, esses ciclos aí hormonais, eles são muito importantes que a gente entenda, até para que a gente possa orientar essa menina e essa mulher que tudo é normal, né, e que a gente pode viver bem com tudo que está acontecendo aí, né, dessa fase hormonal. Então, eu achei interessantíssimo trazer esses dois extremos, né, o início da fase reprodutiva, que é a adolescência, e o final da fase reprodutiva, que é o climatério. É importante frisar que essas frases, esses ciclos, eles estão falando de uma transição existencial. E toda transição, ela fala de crise. Erik Erikson, ele é um alemão que ele estuda sobre a teoria do desenvolvimento psicossocial. E ele traz muito isso, porque a crise não visto como um problema, mas um momento de um ponto de virada na sua vida. Um convite à transformação. Exatamente. Né? Olha que delícia que é também você viver essa vida ali com 3 momentos na sua vida cruciais que você tem como forma de transformação de identidade. Olha que grandioso que é isso. Que né? envolve uma questão hormonal assim, muito impactante, né? Exatamente. Então, assim, a crise ela vem como mudança. Onde não há crise, não há mudança. Então, essa transição, a gente eleva a um nível tão grande, tanto físico quanto emocional, que faz com que você esteja passando por uma nova fase da sua vida. Como se a gente estivesse lutando ali para passar uma fase do videogame, a gente está transitando. Com a certeza da longevidade, né? Porque a gente sabe que se a gente se cuidar, a gente vai chegar aos 90, aos 100, né? Ou seja, a metade da vida vai ser na menopausa, né? Que eu falo que a menopausa não vai embora, a gente vai conviver, né? Com ela e tem que conviver muito bem. Essa questão da adolescência, eu costumo dizer para minha filha o seguinte: eu passei o meu bastão para você, né? O meu bastão reprodutivo, o meu bastão hormonal, porque eu já menopausei, eu já não sou mais climatérica, né? Há alguns anos eu já sou menopausada. E ela foi precoce, não? Foi com 43 para 44 anos. Foi cedo, né? Não foi antes dos 40, mas foi cedo. E eu falo com ela assim, ela fala: e você tem maturidade para me entender? Eu falo assim: mas é a primeira vez que eu estou lidando com uma adolescente, né? Assim, da mesma forma que mamãe tem maturidade, é a primeira vez que eu estou lidando com uma adolescente. E, na verdade, eu falo isso para ela: mamãe está passando para você tudo o que ela já vivenciou. Então, eu também preciso entender um pouquinho o lado dela, porque eu também já fui adolescente, eu já tive explosão hormonal, né, que de vez em quando ela tem uma explosão enorme. Aí eu penso assim: nossa, quantas vezes eu tive isso e às vezes minha mãe não compreendeu, não pôde me acolher, então eu vou fazer diferente. Eu falo o seguinte: na minha casa eu sempre deixei a porta aberta, né, para que ela pudesse, a partir de mim, tirar as dúvidas. Porque hoje, com a internet, a gente sabe que não tem limite, a gente não sabe quem está atrás daquela tela que está orientando. E, às vezes, a gente pensa assim: mas eu tenho a senha do celular do meu filho, eu tenho tudo que ele faz, eu sei o que eu vejo no meu. Mas e do coleguinha que ele vê junto? Você tem? Na escola, né? Na escola, às vezes na casa do coleguinha. Então, eu sempre deixei a porta muito aberta para que ela tivesse liberdade para me perguntar. E eu acho que está dando certo. Assim, pelas perguntas que ela vem me fazendo, ela está com 15 anos... são perguntas que de vez em quando me deixam até meio, desestruturada, mas eu vou e respondo, pergunto por que ela quer saber, e eu sinto assim que ela
tem essa liberdade. O mais gostoso é que ela fala assim, tem pergunta de amigas, mamãe, eu posso fazer para depois falar com elas? Eu falo, claro que pode. Então, olha, você vê a confiança, né, a confiança que ela tem. e ela falar e a liberdade. também. E ela falar com as amigas assim, ó, mamãe responde. Né? Se você, né, assim, elas devem falar entre elas, ela deve falar assim, então eu vou levar para a mamãe responde, eu trago para você. Ele quer uma escuta ativa. Ele não quer que você intervenha em tudo. Não é uma intervenção o tempo todo. Às vezes eles trazem uma questão que eles só querem que a gente escute aquilo. É difícil ponderar quando eu devo falar e quando eu não devo. Eu costumo falar que a adolescência é como se fosse um carro potente, de alta performance ali, que ele está andando totalmente desregulado. Você aperta o acelerador e ele vai para tudo que é lado e você não controla aquilo, porque o que controla é o nosso lobo frontal, que é o freio, e isso ainda está em desenvolvimento. Então, nesse momento da adolescência, ele está passando por uma remodulação cerebral tão grandiosa quanto os primeiros anos de vida, de 0 a 3. Então, está tendo uma obra dentro do cérebro dessa criança. Que interessante. A criança, na verdade, ela tem um processo hormonal que pode começar a acontecer antes mesmo dela ter um corpo formado para menstruar. Então, alguns anos antes, ela pode começar a ter um brotinho mamário, né, a ter pelos, né, em região de axila, em região de púbis, mas isso é uma coisa assim gradativa, muito lenta, que a mãe vai percebendo e junto com o pediatra vai acompanhando se esse desenvolvimento está dentro do esperado, né, até realmente atingir o total desenvolvimento, que é a primeira menstruação, né, que normalmente ocorre ali entre os 11 e 12 anos. Podendo ser um pouquinho mais cedo, podendo ser um pouquinho mais distante. A gente acaba observando muito, na filha principalmente, que ela começa a reclamar mais, a ficar mais irritada, né? A ter, às vezes, odores diferentes. Né? Isso é interessante a gente falar. Às vezes a menina começa a perceber assim, mamãe, minha calcinha está ficando mais molhada. Mas não é um molhado de corrimento, é um molhado de hormônio. É um suor? Não, na verdade é como se fosse uma lubrificação, porque até antes, quando ela era criança, ela ficava sequinha, ela não tinha hormônio. Quando ela começa a ter a exposição hormonal, para realmente ter sua primeira ovulação e sua primeira menstruação, ela começa a ter um fluxo vaginal fisiológico e que, clarinho, sem odor, sem nada, e que começa, às vezes, a incomodar, e incomoda a mãe. A mãe fica desesperada, né, achando que é alguma coisa patológica e que não é. Os próprios odores, né, que começa a ter odor na axila e começa a incomodar, e vem a parte emocional também, que é tensa, né? É o sintoma principal, é o né? sintoma o que chama principal. atenção. E depois da primeira menstruação, a gente tem muitas flutuações hormonais, principalmente nos 2 primeiros anos, né, da primeira menstruação. Aí tem irregularidade menstrual, né, vem, não vem, e as flutuações hormonais fazem com que elas fiquem muito irritadas, faz com que elas tenham fluxos, às vezes, mais intensos, cólica. Então, tudo isso faz parte aí desses 2 primeiros anos da primeira menstruação. Tem uma imaturidade ainda do eixo, né, do cérebro ovário, que controla esse mecanismo. Então, ele ainda está se amadurecendo. Essa maturação, ela é tão interessante que ela começa de trás para frente. Eu acho tão legal a gente entender isso, porque fica mais fácil entender o que está acontecendo na minha frente. O que essa criança boazinha virou um fio desencapado, que eu não posso falar, que explode. Não é Adorei assim? o fio desencapado. Eu tô no choque o dia inteiro, né? E se a gente for reportar para o climatério, né, o que acontece no climatério? Essa ligação, ela está se desligando. Olha só, né? Um é um caminho de ligar cérebro-ovário e o outro é um caminho de desligar, por isso que você falou. Essa modulação, quando eu falo que vem de trás para frente, ela vem do sistema límbico e vai amadurecendo no cérebro até amadurecer o lobo frontal, que, pasmem, vai até 25 anos em média. O total do amadurecimento, que é onde eu regulo, eu freio, eu penso antes de falar,
eu consigo modular o meu estresse, porque é isso que acontece. O adolescente, ele grita e ele não consegue se autorregular. Ele tem dificuldade na autorregulação. Então, a gente não dá para esperar desse adolescente, nós como maduros, né, adultos maduros, não dá para esperar equilíbrio, né? Só que aí, né, você tem um filho igual a mim, né? Eu tive minha filha com 33 anos, então a gente está exatamente nessa fase crítica, que agora ela está com todos esses hormônios e essa dopamina lá em cima e a minha dopamina cada vez descendo mais. E essa questão do amadurecimento, né, cerebral, desses 2 primeiros anos da irregularidade hormonal, né, dessas oscilações. Então, assim, os primeiros anos realmente são bem tumultuados, ela ainda transita na infância, adolescência, né, e aqueles pais que não sabem se tem uma criança ou se já tem uma mulher dentro de casa, aí ao mesmo tempo tem uma mulher, né, se transformando aí para, né, entregar todo aquele hormônio que ela produziu, que ela não vai produzir mais. Se ela não estiver preparada para isso, vai sofrer muito, seja fisicamente, seja emocionalmente. Que eu costumo dizer que a gente não pode se preparar só fisicamente para o climatério e a menopausa. A gente tem que se preparar emocionalmente para o que vem. Mas não é só para controlar a irritabilidade, não. É para entender o processo do envelhecimento e aceitar o envelhecimento. Ia falar essa palavra. Aceitar. Porque se a gente vai viver a metade da vida na menopausa, por que a gente achar que a menopausa é ruim, né? Linkar a menopausa com envelhecimento e ruim, a gente vai passar metade da vida triste. Reclamando, triste. Né? Então, assim, quando eu falo nesse conceito de você ter esse cuidado emocional com a paciente, é justamente você colocar isso para ela. Porque eu já tive paciente que teve vergonha de receber, né, o diagnóstico de estar no climatério e chegando à menopausa, e de não querer contar para o marido. Sim. A gente não tem uma idade certa para dizer que você vai começar seu climatério com tantos anos, mas normalmente a gente usa os 40 anos, né, que a partir dos 40 a gente começa a ter uma diminuição mesmo da função ovariana. E isso é lento. Às vezes eu falo assim, ó, esse ovário mandou para você e-mail, carta, fax, né, WhatsApp, só você que não abria as mensagens para saber que ele estava te avisando que ele uma hora iria embora. Ele iria parar de produzir os seus hormônios, porque isso pode levar às vezes até 10 anos. Então, gradativamente, você vai parando de ter sua função ovariana, tanto que você vai tendo dificuldade de engravidar espontaneamente, depois dos 40 anos, né? Por causa da quantidade de óvulos e da qualidade. Então, alguns sintomas, eles já começam a ser percebidos, e isso é muito atual, né? Porque a gente só pensava no fogacho. E o corpo vai dando sinais, e nessa correria da vida, às vezes a mulher, ela não se olha, ela não se percebe. Eu percebo muito isso no consultório, assim. Ou linka com outra coisa. É estresse, filho adolescente. Ou filho pequeno, né, que tem... Sim. É uma percepção de si, às vezes, pouco trabalhada, sabe? De perceber mesmo. Então, às vezes uma dor de cabeça que não tinha pré-menstrual, às vezes uma menstruação começando, um ciclo começando a ficar diferente, a composição corporal vai mudar. Eu falo assim, a gente parece que vai voltando aquele corpinho de criança antes de começar, né, a explosão hormonal, que você coloca menino e menina viradinho de costa, eles são iguaizinhos, né, com aquela barriguinha, né, maiorzinha, quadradinha. Eu falei assim, é isso que a gente vai, né, caminhando para isso, que você vai deixando de ter produção hormonal. E você vai ficando um pouco mais cansada, fadigada. Mas eu menstruo todo mês, doutora, meus exames laboratoriais estão normais. Eu falo, gente, exame é foto. E a gente não trata foto, né? A gente trata você entendendo todo o processo ovariano que uma mulher passa. E você não vai ser diferente de ninguém. Né? Porque às vezes você pega uma mulher de 49 anos que fala assim, não, mas não é possível que eu vou entrar na menopausa. Como assim? Eu falo assim, mas você vai ser diferente, assim, você a média no Brasil é de 48, 49 anos, né, para entrar na menopausa, ou seja, ela já vivenciou ali longos anos de climatério. A média mundial, 51 anos. Então, assim, uma mulher de 48 que ainda não foi acolhida por um profissional para poder orientar
independente de hormônio, né? Independente de terapia hormonal, mas para ela poder estar consciente do que ela vai viver, isso é muito, muito ruim, né? E às vezes essa mulher, ela não aparece no seu consultório, mas ela aparece na nutrição, ela aparece na terapia. Sim. Porque ela está no momento, eu não suporto mais essa relação, não suporto essa relação com os meus filhos. E aí eu começo a fazer algumas perguntas que vão levando essa mulher a perceber que ela pode estar nesse momento. Sim. Então, encaminhar, orientar isso é extremamente importante. E às vezes a paciente com 40 anos, ela não tem noção ainda do que vai viver. Porque eu recebo muitas pacientes sem queixa, que está tudo ok. Mas eu coloco todos os sinais e sintomas para que ela entenda o que ela pode vivenciar. Vem pela frente, né? Aí elas me perguntam, mas será que eu vou ter todos? Eu falo, não sei. Mas se você tiver um deles, você vai saber identificar que faz parte do seu climatério. E você me fala, né? Traz essas informações para você não ficar, eu te acompanhar. Para você não ficar perdida. Né? Ou às vezes procurando coisas que não têm relação com a fase que você está vivendo. Então, isso é um preparo. Eu falo que a gente tem que preparar até antes dos 40, né? Eu acho que as nossas filhas têm que ser preparadas. Eu acho que a mulher tem que ser preparada para todas as fases que ela vai viver. Nossa, né? Porque você fica muito mais pronta para receber. Fala que a saúde ovariana, né? Ela está muito relacionada à questão dos alimentos, do que você come. Né? Então, assim, é muito inflamatório o açúcar, né? O carboidrato, a farinha branca. Então, você realmente, assim... Eu não sei retardar, mas deixar a sua menina mais saudável, porque a gordura produz hormônio também. Né? A gente tem toda, né, a questão ali da transformação hormonal na gordura. Então, uma criança um pouquinho mais cheinha, ela pode produzir um pouquinho mais de hormônio. Então, os caracteres, né, que a gente fala sexuais, eles vão se manifestar mais rápido e dar uma percepção que vai ser, num tempo menor, o sangramento, né, a menarca. Então, você colocou ela para perder peso, fazer atividade física, tirou alimentos que são inflamatórios, que eu falo que são inimigos do ovário. Né? Por isso que a gente está vendo um monte de ovário aí definhando antes do tempo, né? Até para a parte reprodutiva, como também para menopausa, né? Porque são ovários mulheres que estão cada vez mais chegando, né, mais cedo na menopausa. Comida, né? Comida ruim, ultraprocessados, sedentarismo. Então, eu acredito que você então, foi do lado bom. Faz sentido. Conflitos básicos, diários. Né? Essa criança não me respeita mais, essa criança é desorganizada, essa criança não tem mais, parece que eu não consigo mais dar limites. E a gente precisa entender que esse momento, essa criança, ela está em reconstrução, está na construção da identidade dela. Então, é muito importante que a gente dê limite. Um limite claro. Porque o que acontece? Nesse momento, toda essa confusão emocional que essa criança está vivendo, às vezes essa mãe, ela tem uma dificuldade tão grande em lidar com aquela situação que ela até repele. Eu vou soltar essa corda, porque essa corda está machucando as minhas mãos, está difícil para mim. Eu escuto ela, muito isso, você pergunta... E outra coisa que eu falo muito, assim, quando você cria... Essa criança se desenvolveu dentro de um lar seguro, com apego seguro. Essa criança tem previsibilidade. Eu sei que eu tenho um adulto ali previsível para mim, disponível para mim, que eu posso contar no meu momento de maior dificuldade. Então, eu vou para o mundo, né? Eu vou para a parte social, é uma bagunça, mas eu sei que eu tenho para onde voltar. Então, seguro, essa base segura, ela é extremamente importante que ela seja construída nessa primeira infância, durante toda essa parte inicial da vida dessa criança, porque os efeitos serão um pouquinho menores na adolescência, tá? Por mais que a gente tenha todo esse conflito, toda essa obra dentro do cérebro ali, que faz essa bagunça na vida dessa criança, toda essa potência que eu disse, né, que ela tem ali de descobrir o mundo, porque ela tem muita capacidade, só que ela tem
pouco gerenciamento de tempo, de disciplina. De emoção, né? De organização, né? Exatamente. Então, assim, ela tem muita capacidade de aprender várias línguas, de tocar vários instrumentos, mas ela não tem constância. Sim. Então, tudo isso tem tem algo ali que foi estudado, só que muitas vezes a gente sabe a gente conhece todas as técnicas, mas lidar com isso no dia a dia é extremamente difícil. Então, quando uma mãe chega para mim no consultório desesperada, eu não dou conta mais, eu não estou aguentando, eu falo, olha só, a gente está junto. Não é só com você. É difícil para todo mundo. É difícil mesmo. E aí eu começo a mostrar essas situações, a entender esse cérebro que está funcionando a torta e direita ali, totalmente descontrolado. Então, isso é importante até para a gente, enquanto mulheres, a gente ter um pouco de solidariedade nesse momento uma com a outra. É nesse momento que eu penso, vou largar tudo, e aí eu vou lá e falo com uma amiga, olha, tá difícil, e depois eu volto, reconstruo essa relação. E a mulher, nesse momento, ela se sente muito solitária. E ela acha assim, poxa, eu estou vivenciando este momento, né, dentro da minha casa com adolescente. Eu estou vivenciando a minha menopausa muito sozinha. Então, eu costumo dizer para ela o seguinte, traga seu marido para a gente poder dividir isso. Porque assim, a menopausa ela não está acontecendo só com você. Ela está acontecendo na família inteira. Ela interfere no sistema. Impacta a família Exatamente. Então, inteira, assim, né? o marido tem que vivenciar a menopausa, né? É lógico que a adolescência, o adolescente ali, ele não precisa participar desse assunto, mas o marido entender a menopausa e saber que ele também vivencia a menopausa nesse âmbito familiar, vai ser extremamente importante para a saúde dessa mulher. Mas vale lembrar que muitas mulheres não têm esse apoio. Sim, sim. E é um período, né, que tem muito divórcio, né? Exatamente. Essa o fase, índice de essa divórcio, transição. exatamente. Por isso Porque que eu o acho que conflito ambiental, o desconforto que gera nessa família é muito grande. E ela sempre né? se sentindo sozinha, Sempre. sem estar acolhida, vivenciando uma fase que é normal, mas não é fácil, e ela não foi preparada para essa fase. Eu faço uma analogia sobre isso, assim. Eu, no meu momento do climatério, é como se eu tivesse numa sala de cinema e no telão tá passando toda a minha história de vida. Porque esse momento que eu estou reconstruindo a minha identidade, eu começo a olhar para mim, para a minha história, para os meus traumas. Eu faço muito isso na minha terapia, assim, como que é intenso esse momento, está sendo intenso para mim. Então, eu estou sentada ali, recolhida, né? Naquele momento de introspecção que a gente passa por essa fase, a gente começa a ser mais seletivo, a gente não quer se expor demais, a gente não quer estar no meio de muita gente. E ali eu estou vendo toda a minha história passar e, a partir daí, tentar entender o que eu posso ofertar para o mundo, o que eu ainda tenho. E ela está iniciando. E quando eu olho, eu falo, meu Deus, ela está fazendo errado, mas eu não posso intervir tanto. Porque tem coisa que só com a idade vem. Não adianta. A gente precisa entender que essa fase que elas estão passando, esse conflito que elas têm lá na escola com a amiguinha, isso vai ser necessário para que ela se torne uma grande mulher. E o quanto isso é difícil, porque a gente vê hoje, cada vez mais, as mães interferindo de uma forma tão direta que eu fico assustada. Em que momento eu vou deixar essa menina ter a história dela? Porque quando eu estou olhando para mim e estou vendo que coisas eu mudaria, talvez, ali no meu passado, eu quero fazer o quê? Eu quero proteger essa criança para que ela não passe por isso. Eu levanto bandeira para terapia de reposição hormonal, agora mais do que nunca, né? O FDA acabou de tirar as tarjas pretas daquele estudo, né, da finalzinho da década de 90, início dos anos 2000. Isso eu acho assim, vai ser libertador tanto para profissional de saúde como para a sociedade em termos de terapia de reposição hormonal, porque se fazia muito mais terapia de reposição hormonal antes desses estudos, década de 80, do que se faz agora. Então, a gente sabe de todos os benefícios, a gente sabe da importância de se fazer terapia de reposição hormonal, mas uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, porque eu atendo muita paciente do Santa Rita, é que hormônio não define ninguém. Isso eu deixo assim, muito claro, porque
O que acontece? A paciente, às vezes, ela fala assim, então eu não posso fazer terapia hormonal porque teve um câncer de mama, né, um câncer hormônio dependente. E o que eu vou fazer? Então, antes de terapia de reposição hormonal, o que a gente combina com a paciente? Olha bem, temos aí uma alteração hormonal importante, né? A gente precisa te preparar para o envelhecimento. Mudança de estilo de vida. Isso tem que ser falado em toda a consulta antes da gente entrar na questão hormonal. Porque aí você consegue pegar todas as mulheres, você consegue acolher todas as mulheres, até aquelas, né, que estão vivenciando momentos tão difíceis, que são, né, momentos de tratamento de câncer, ou elas já estão curadas de câncer de mama, são como nós, vão viver até os 90 anos, mas não podem, né, usufruir de tudo que a reposição hormonal. Então, eu acho que, antes de tudo, alimentação, né, Liz? Atividade física, gerenciamento do estresse, sono. A gente não sabe controlar o sono. A gente acha que depois, quando a gente entrar na menopausa, a gente vai aprender a dormir. Se a gente não aprendeu a dormir até a menopausa só vai atrapalhar seu sono. Piorar. Só vai piorar. Eu sou super a favor. Eu acho que a terapia de reposição hormonal, quando ela não tem contraindicação, deve ser iniciada logo no início do climatério. Né, os estudos já mostram que é nesse começo que a gente já observa alterações de sono, de metabolismo, de irritabilidade, onde você vai, eu falo assim, você produz um pouquinho, mas não produz em excelência. Eu vou colocar mais um pouquinho para a gente somar, né, esse hormônio e você ter qualidade de vida. Eu acho que é fundamental que se fale isso, porque a gente sabe da segurança. Em doses, sim, né? Que não é de uma vez só. E é uma análise, né? É individualizado, né? Cada paciente vai ser de um jeito, aí você põe um pouco para somar com aquilo que ela está produzindo ainda um pouco, porque ela está no climatério, então ela produz um pouco, não produz um pouco, não produz. Então você vai colocando aquele hormônio para dar qualidade de vida para ela e ela realmente chegar na menopausa, que é o fim da produção, bem, porque senão ela vai ter os 8, 10 anos do climatério muito sofridos. E a gente precisa todos os dias de manhã, apesar de tudo, levantar e falar, eu vou me arrumar, eu vou estar bem para mim e para poder realmente vivenciar essa fase da melhor forma possível. Aí surgiu o Look Consultório, né? E as minhas pacientes, às vezes, elas tiram foto e mandam no meu privado, olha meu look do dia, né? Porque é um incentivo, porque a gente fica realmente mais caidinha para se arrumar também, né? Faz parte aí do processo. Então, o Look Consultório surgiu para mim e para as pacientes também ficarem mais animadas. Ela tinha um cuidado tão grande que nenhuma planta morria com ela, florescia. E eu falo que isso tem muito a ver com amor, né? O amor, se você não investe, se você não cuida, se você não percebe, ele morre. Exato. Então tem plantinhas que eu olho e falo, tá amarelinha, eu acho que tá precisando de sol. Eu vou lá e mudo o ambiente dela. A mesma coisa são as nossas relações. Seja com o nosso parceiro amoroso, seja com nossos filhos. Às vezes a gente precisa se afastar um pouquinho, observar e falar, não, isso não está legal. Como eu posso investir para que essa relação seja uma relação de amor e seja reconstruída? Eu treino todos os dias. Eu sempre quis falar isso. Esse momento chegou. Gente, nossa! Eu amo treinar. Gente, eu era pessoa... Eu e a Liz, a gente já se inscreveu várias vezes em academia, pagava 6 meses e não ia. E a gente insistiu. 10 E agora já? Nós somos... 10 anos. Agora vocês são ratos de academia. Agora precisa, gente. Se eu não fizer, meu dia fica péssimo. Eu preciso ir. É uma necessidade que eu tenho. Eu acho que parar um pouquinho também, assim, sozinha num canto, para poder pensar um pouquinho sobre o dia, assim, eu gosto muito, né? Não meditar, é estar num canto, quieta, pensando como foi meu dia, planejando quietinha como vai ser o outro dia. A gente recebe muita informação em consultório, né? A solitude, né? Isso faz parte da... Então, eu acho que isso é saúde também. Brindes da Fast Nutri, Somos especiais clientes. para vocês. Ai, obrigada. Tem mais. Suplementos, alimentações gostosas. Ai, gente, eu amo a tudo aquilo que a Tru, gente amo a Fast ama, Nutri. gente. Isso é importantíssimo para a menopausa, né? Esse é. Obrigada. Adorei.